Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Hoje nós estamos na última quinta-feira deste mês, né? A partir do próximo domingo, nós já vamos entrar no mês de outubro. Amém? Amém, irmãos? Fala comigo, outubro. Diga forte, outubro, novembro e dezembro. Você já reparou que acabou o ano? São os 3 últimos meses. Mas quem crê que nesses 3 meses você vai viver o melhor de Deus para a sua vida, diga amém. Amém, irmãos? Então nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1 em diante. Diz assim, ele tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, fala comigo, eira de Nacon. Diga forte, eira de Nacon. Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a ruptura em Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca à casa de Obed-edom, o Giteu. Fala comigo, o Giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Giteu, 3 meses. Quantos meses? Fala comigo, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Diga aleluia. Fecha a tua Bíblia, fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra, que é viva e poderosa. Fala, Deus, ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo Teu Espírito Santo que se move no nosso meio, ó Deus, na nossa vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e todos digam amém. Você sente aí no seu lugar, diga glória a Deus, diga aleluia. Queridos, nós vamos ter agora, e eu gostaria que você colocasse no seu espírito, de viver experiências com Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós vivemos na nossa vida um comodismo. Às vezes, a gente quer ter resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas, sem mudar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós, fazendo a mesma coisa, nós não vamos ter resultado diferente. Nós precisamos cada dia ser renovado.
A Bíblia fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí ou não? Amém? Então, queridos, cada um de nós aqui podemos fazer as nossas escolhas. E aqui, esse texto nos fala, tem aqui uma questão. Primeiro, o que é a arca de Deus? A arca de Deus é aquilo que Deus vai dar, a planta dela, para Moisés. De como seria feito, que madeira seria feita. Ela era feita de madeira de acácia. Era revestida de ouro puro, por fora e por dentro. Era um caixote com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Esse caixote revestido de ouro puro por dentro e por fora. A sua tampa, chamada de propiciatório, era o lugar propicia, né? Tinha os 2 querubins que estariam olhando um para o outro de frente, cobrindo com as suas asas. Tudo isso foi desenhado por Deus, dado por Deus a Moisés, como seria feita essa arca. Dentro dela estaria as tábuas da lei, fala comigo a palavra, as tábuas da lei que Deus dera a Moisés, lá no Monte Sinai. Estaria dentro dela a vara de Arão que florescera no Janar, um vaso de ouro, onde tinha dentro o maná, que Deus havia dado para eles no deserto. Nesta arca, que inicialmente ela era guardada no tabernáculo, e só os sacerdotes poderiam entrar, essa arca era o lugar onde a presença de Deus era manifesta. Então tudo na arca vai remeter, vai tipificar a Jesus. Tudo na arca vai nos levar a Jesus, a deidade de Jesus. Desde o seu material, a madeira de acácia, o ouro vai falar da deidade de Deus, e a madeira vai falar da sua natureza humana, a natureza humana de Jesus. Tudo, a tábua da lei, falando da palavra, a palavra que é o alimento, o maná representando o pão, que também é o alimento, o pão vivo, que desceu do céu. A Bíblia, o próprio Senhor Jesus fala que Ele é o pão vivo. A vara que florescera do deserto, ou seja, daquele que é o escolhido. Tudo vai nos levar a Jesus. Essa arca, um tempo ela fica esquecida. Você sabe que Saul vai reinar por 40 anos. 40 anos Saul vai reinar e ele não valorizou a arca do Senhor. E a Bíblia diz que a arca do Senhor estava guardada na casa de Abinadab por 20 anos. E agora aqui, Davi, ele começa a reinar. E quando Davi começa a reinar, ele começa a reinar em Hebrom, mas agora ele está indo para Jerusalém. E ele fala assim, olha, eu não vou para Jerusalém sem a arca do Senhor, porque a arca fala da presença de Deus. E eu quero que a presença de Deus esteja conosco. Porque enquanto o povo de Deus estava com a arca, eles venciam as batalhas. E Davi fala disso, Davi valoriza a arca do Senhor. E Davi então fala assim, olha, ele ajunta os homens, e ele fala, vamos buscar a arca de Deus, lá da casa de Abinadab. Só que ao invés dele seguir aquilo que estava na palavra, aquilo que já está escrito lá em Êxodo, só os levitas poderiam carregar a arca, só os levitas poderiam tocar na arca, ninguém poderia tocar nela. Não, ela teria que ser carregada nos ombros. Ela tinha umas argolas desenhadas por Deus, e nas argolas as varas que passavam por ela, essas varas aqui, e elas só poderiam ser carregadas dessa forma. Mas Davi quer fazer da forma dele. E Davi fala assim, olha, vamos fazer um carro novo. E faz um carro novo. E lá os filhos de Abinadab, que já estavam com a arca na casa deles há 20 anos. Eles falam assim, olha, deixa que a gente leva a arca. E nós vamos levar a arca num carro novo. Sabe, irmãos, tem muita gente que às vezes até pensa
que com boa intenção vai ser salvo, as coisas vão acontecer. Até pensa que é a boa intenção dele, mas Deus deixou na sua palavra aquilo que nós devemos seguir. Amém? Sabe, às vezes as pessoas acham que existem vários caminhos aí, e elas acham assim que pela cabeça dela ela pode seguir. Mas em João 14,6, Jesus vai dizer assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, ele não falou assim, ó, eu sou um dos caminhos, eu não sou uma das verdades. Ele fala, eu sou o caminho, é o único caminho. O único caminho é Jesus. Amém? A única verdade é Jesus. E a única forma de ter vida eterna é em Jesus. Então, ainda que alguém queira falar assim, olha, eu faço do meu jeito e eu estou bem aqui. Querido, mas nós temos que seguir a palavra. Dá para entender isso ou não? É assim que havia falado. E a Bíblia diz então, que Davi agora, ele está feliz, ele pega, e ele vai lá agora, com os seus homens, Uzá e Aiô estão carregando a arca, Aiô vai à frente, ia diante da arca, toda a casa de Israel estava alegre, havia felicidade. Sabe, a Bíblia diz aqui, olha, que então toda a casa de Israel se alegrava perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, estavam todos cantando, havia uma festa. Sabe, às vezes você vê pessoas em festas, e você fala, olha, está tudo maravilhoso, mas mal sabem que depois, que naquela festa, tem algo que não está condizendo com a palavra. Alguém consegue entender isso ou não? Aparentemente está uma festa maravilhosa, você olha que festa linda, olha que festa maravilhosa, eles estão ali, uma festa tranquila. A Bíblia diz, no versículo 6 do texto que nós lemos aqui, de 2 Samuel capítulo 6, a Bíblia diz que quando eles chegam na eira de Anacom, fala comigo, chegando, na eira de Anacom, o que Uzá faz? Uzá estende a mão, é ou não é? Ele estende a mão, aparentemente, ele estava fazendo algo para proteger a arca. Você está me acompanhando ou não? Aparentemente, ele está falando assim, olha, eu vou estender a mão para que a arca não caia. Porque se eu não estender as mãos, a arca vai cair. E eu não vou deixar que ela caia. A Bíblia diz que aquilo foi uma imprudência. Porque ele estava 20 anos com a arca na casa dele. E ele já estava acostumado com a arca. Ele viu aquela festa e ele falou assim, olha, agora eu sou o cara aqui, eu vou escorar essa arca para que ela não caia. Às vezes a gente vê muitas pessoas assim, que acabam se achando que pode se garantir. Eu me garanto. Mas esquece, querido, que o único que pode nos garantir é Jesus. O único que pode nos lavar de todo pecado é Jesus. O único que pode, sabe, a Bíblia diz que Deus não vê o que o homem vê, mas Ele vê o coração, é Jesus, é Deus. Ele conhece o seu coração. E às vezes há pessoas que falam, que podem imaginar que Ele vai escorar a arca. A arca fala da presença de Deus. A arca fala do lugar da manifestação do Senhor. E assim como há pessoas que imaginam que na sua boa intenção, aparentemente isso não vai pegar nada, então ela pode festejar, e ela é que escora. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, quem cuida das coisas de Deus é Deus. Sabe, irmãos, eu sempre cito aqui, João 15,5, sem mim nada podeis fazer. Fala comigo, sem mim. Diga forte, sem mim, nada podeis fazer. Sabe, queridos, sem Jesus nós não podemos nada. E nós temos que tomar cuidado com a presença de Deus. A arca do Senhor simboliza a presença de Deus. E nós precisamos valorizar a presença de Deus. Sabe, eu não posso vir para a igreja e achar que isso aqui
É a mesma coisa. Sabe, mas esse lugar aqui, queridos, eu creio que quando nós estamos nessa atmosfera de unção, há a manifestação da graça do Senhor aqui. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei presente. Quem crê que Deus está aqui presente, diga aleluia. A presença de Deus se manifesta. Sabe, irmãos, então, não sou eu que sustenta a arca, não sou eu que sustenta a presença de Deus. Se eu estiver aqui, a obra de Deus vai acontecer, se eu não estiver, vai acontecer. Mas eu vou me colocar no lugar e falar: Senhor, usa-me nas suas mãos conforme o teu querer. Eu quero ser um instrumento usado por Deus, mas não pela minha capacidade. Não, como alguém fala: olha, se eu não der meu dízimo, a igreja vai quebrar. Se eu não cantar, não vai ter louvor. Se eu não pregar, não vai ter pregação. Querido, essa obra é do Senhor. Quem está comigo, diga amém. A Bíblia diz: seca-se a árvore, cai a sua flor, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabe, não é do nosso jeito, mas é do jeito de Deus. Amém? E a Bíblia vai descrever como que deveria ser carregado. Isso deveria ser carregado só por um levita. E a Bíblia diz que quando Uzá, ele escora a arca do Senhor por essa irreverência, ele morre ali, junto à arca de Deus. O que acontece com Davi? Davi se entristece. Davi agora, ele diz: o que será? Como que vai agora? Como que eu posso trazer a arca do Senhor? Como que virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar a arca do Senhor dali. Mas a Bíblia diz que essa arca estava no caminho. Fala comigo, no caminho. Quem está comigo aqui, diga amém. A arca estava saindo da casa de Abinadab, amém? Para ir para Jerusalém. Agora Davi vai reinar em Jerusalém, vai sair de Hebrom, está indo para Jerusalém, amém? A arca de Deus estava no caminho, mas agora morreu Uzá. Quando morre, quando ele toca ali e morre, aquele lugar passa a se chamar Pérez Uzá. E a Bíblia diz que havia naquele lugar um homem chamado Obed-edom. Fala comigo, Obed-edom. E esse Obed-edom tem uma característica: ele era geteu. Fala comigo, geteu. O geteu de Gate. Você sabe quem era de Gate? Quem era de Gate na Bíblia? De Gate era o gigante Golias. Se lembram disso ou não? O que Davi fez com o gigante Golias? O que ele fez? Matou o gigante Golias, sim ou não? Quando Davi mata o gigante, o povo de Israel vence os filisteus, vence o povo geteu que era de Golias. Amém? Então esse Obed-edom era alguém que morava fora de Jerusalém. Era alguém desprezado. Mas quando alguém toca na arca e alguém morre, todos ficam com medo. E a Bíblia diz que a arca fica então na casa de Obed-edom. Que alguém fala assim: olha, para esse aí não tem problema, e vai ficar lá. Só que quando a arca fica na casa de Obed-edom, começa a acontecer algo, porque a Bíblia diz que o Senhor veio para o que era seu, amém? Mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem era este homem? Ele era um geteu. Se ele era um geteu, se ele era dos filisteus, ele era humilhado, amém? Mas a presença de Deus estava lá, estava guardada, mas agora não estava com desprezo, como alguém que falava assim: olha, eu vou tocar nela, eu vou fazer o que eu quiser, porque ela está aqui. Não, ela estava lá com reverência, amém? Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Então, irmãos, nós não podemos tratar das coisas de Deus com displicência, sabe? Nós não podemos nos acostumar com as coisas de Deus. Nós não podemos nos acostumar e achar assim: olha, que agora eu faço qualquer coisa. Como é triste, queridos, quando a gente vê pessoas que quando ela vem para a igreja, ela até tem uma certa reverência, mas com o passar do tempo ela se acostuma. Então ela acostuma com o talento dela, ela acostuma. E aí ela vai permitindo que as coisas entrem.
A Bíblia diz que quando a presença de Deus estava lá, fala comigo, a presença de Deus transforma. Sabe, irmãos, tem muita gente que quando ela anda sempre nas mesmas coisas, ela fala assim, olha, eu quero melhorar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Deus não espera que você venha melhorar. Mas o que Deus espera de cada um de nós é que nós sejamos transformados. Amém? Fala comigo, é mente transformada. Diga forte, é família transformada. É vida transformada. Sabe, quando Jesus vai fazer o primeiro milagre lá em João 2, em Caná da Galileia, a Bíblia diz que Ele transforma a água em vinho. Ele não faz aquela água como se faz com um suco, se coloca o limão e faz uma limonada, mas Ele transforma a água em vinho, e não apenas um vinho qualquer, mas a Bíblia diz que quando alguém experimenta aquele vinho, fala, o melhor vinho. Eu quero dizer para você, querido, que Deus tem transformação para melhor, e eu quero dizer uma coisa para você, querido, Deus vai transformar a sua vida, quem crê nisso, diga aleluia. Só que olha quem era este homem, ele era um filisteu, sabe, irmãos, então não importa da onde você veio, não importa de que família você nasceu, não importa qual seja o seu sobrenome, não importa se sua mãe, se o seu pai te abandonou, não importa como você foi criado, não importa, querido. Talvez alguns achem, olha, a presença de Deus só poderia ser manifesta com o povo de Israel, só lá com o povo hebreu, mas não, ela vai ficar com esse geteu de Gate. E olha só que interessante, a Bíblia diz que então ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, geteu 3 meses. E o que acontece? O Senhor o abençoou. Fala comigo, 3 meses. Diga forte, 3 meses. E quem abençoou? Quem abençoou? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quem nos abençoa é Deus. Amém? Alguém vai falar assim, não, mas é a sua técnica, é a sua inteligência, é a sua capacidade, querido, não é nada, meu irmão, quem pode nos abençoar é o Senhor, quem vai abençoar a sua casa é o Senhor, quem vai te curar é o Senhor, quem vai transformar a sua vida é o Senhor, quem vai salvar a sua família é o Senhor, quem vai abençoar os seus negócios é o Senhor, oh querido, e a Bíblia diz que em 3 meses o Senhor abençoou toda a sua casa, diga aleluia, diga glória a Deus. Só que olha que interessante, irmãos, o que é toda a sua casa? Abençoou tudo, abençoou a família dele. A Bíblia diz que agora, aquele homem que era desprezado, aquele homem que era humilhado, ele vai virar notícia. Oh querido, quem crê que Deus pode fazer, fala comigo, eu creio, diga forte, eu creio, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Querido, a Bíblia diz assim, olha, que quando você se lembrar dos seus inimigos, e você disser no seu coração que os seus inimigos são mais fortes do que você, lá em Deuteronômio 8, fala assim, então te lembrarás daquilo que o Senhor fez com Faraó. Sabe o que Deus fala para mim e para você, querido? Quem aqui pode se lembrar do que Deus fez na vida desse geteu? Diga amém. Sabe, queridos, então sabe o que Deus está falando aqui? O que Deus fez com ele, Ele continua a fazer hoje. Você crê nisso ou não? Amém? Malaquias 3,6, eu sou o Senhor e não mudo, o Senhor não muda. Então, meu irmão, eu não sei se você tem sido notícia de derrota, eu não sei se na sua casa você tem sido notícia de fracasso, eu não sei se na sua casa você tem sido notícia de doença. Eu não sei se na sua casa você tem sido notícia de problema na sua família. Este geteu, talvez ele era notícia de derrota. Porque ele era alguém que já havia sido vencido. Amém? Então alguém olhava para ele e falava assim, olha, esse é um vencido, esse é um derrotado, esse é um fracassado, esse é um desempregado, esse é aquele que quebrou, esse é aquele que está enfermo, esse é aquele que tem uma doença que não tem cura. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor o abençoa ele e toda a sua casa. Quem está comigo, diga amém. Oh, querido, fala comigo, eu creio
que o Senhor abençoa a minha vida e tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Sabe, queridos, no versículo 12, a Bíblia diz que então avisaram a Davi, então foram avisar a Davi, então foram contar para ele, e disseram a Davi, no versículo 12, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem. Oh, queridos, quem está aqui comigo, diga amém. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus, como Deus fez na casa de Obed-edom, Deus vai fazer na sua casa. Você será notícia de testemunho. Aqueles mesmos que humilhavam ele, que diziam ele era derrotado, ele estava caído, ele estava quebrado, os mesmos que noticiaram que você está enfermo, que você está doente, que a sua família está destruída. Oh, meu irmão, serão os mesmos que vão noticiar: você está curado, está restaurado, tua família está salva, teu filho foi resgatado. Oh, querido, Deus tem bênção. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não vai só abençoar, Deus vai transformar a tua vida, a tua casa, a tua família, porque o Senhor vai entrar na tua casa. Quando a presença de Deus entra, todo o mal vai embora e você vira a notícia de milagre. Só você que crê, dá um forte aplauso, glorifica Jesus aí, em nome de Jesus, aleluia. Você vai virar notícia de milagre. Fala comigo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Diga forte: por amor da arca de Deus. Fala comigo: a arca de Deus é a presença do Senhor. Sabe, irmãos, tudo na arca vai remeter a Jesus. Nós vamos falar mais sobre isso, mas eu gostaria que você, que quer ter a presença de Deus, quem crê que a presença de Deus é Jesus, diga amém. Sabe, irmãos, tudo aqui vai remeter a Jesus. Tudo aqui, desde os elementos da arca, desde a composição de como ela é feita, tudo é Jesus. O sacrifício, quando era feito o sacrifício lá no Velho Testamento, era aspergido sobre a arca. O sacrifício perfeito, quem fez por mim e por você, foi Jesus Cristo. Amém? E é em Jesus que nós somos alcançados. Você quer viver transformação na sua casa? Fala comigo: 3 meses. Diga forte: 3 meses de transformação na minha casa e na minha família. Quem vai viver isso, diga amém. Eu quero que você se coloque em pé, em nome de Jesus. E eu quero orar com você, querido. Eu quero profetizar na tua vida. Sabe, Deus vai transformar, sabe, a sua casa, exatamente como Ele fez na casa de Obed-edom. Fala comigo: eu quero viver transformação na minha casa, como na casa de Obed-edom. 3 meses o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Ele virou notícia de milagre. Você crê que você vai virar notícia de milagre, querido? Você vai virar notícia de bênção, de milagre. Sabe, irmãos, eu sinto no meu espírito que nós vamos receber notícias de milagres, notícias, testemunhos de vitória. Sabe, aquilo que alguém falava era impossível, Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Mas por que isso vai acontecer? Porque a presença de Deus vai entrar na minha vida. Sabe, porque Deus quer se fazer presente em você, querido. Sabe qual é o segredo? Buscar a presença do Senhor. Fala comigo: buscar a presença de Deus. Sabe, irmãos, Davi sabia disso. Davi, depois ele vai entender. Depois Davi, nós vamos pregar mais sobre isso. Você vai ver que Davi vai ler a palavra e vai entender: só os levitas podem carregar. Depois que ele fica sabendo disso, ele agora vai carregar